Coríntios, capítulo número 12, verso 9. Quem já está lá? Aqui a palavra do Senhor diz. A um é dada no Espírito a fé. A outro no mesmo Espírito dons de curar. 10. A outro operações de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de Espírito. Amém. Ok, continua. A um é dada a variedade de línguas e ao outro capacidade para interpretá-las. Aleluia. A palavra do Senhor está aí, no livro de segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e ele se coloca bastante, mas irmão Dalton, apesar que eu tenho esse versículo no meu registro, mas é esse mesmo? Não. Apesar que esse tenho também no meu coisa, na minha anotação, mas o que eu queria não é essa versão, não é esta passagem agora. O 9. Sim, 9. Então ele me disse, A minha graça te basta. Exatamente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Amém. Apóstolo Paulo começa a falar sobre a graça neste capítulo 12, verso 9. Amém. Ele fala primeiro acerca da graça. E colocando a graça, ele diz que a graça do Senhor é tudo que ele precisava. E é o próprio Deus que primeiro fala para ele que a minha graça te basta e o meu favor te sustenta. Amém? Mas ele vai mais uma vez a dizer que esta graça é tudo que você precisa. Amém? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? O que Deus estava a falar para o apóstolo Paulo era o seguinte: era que o apóstolo Paulo, nada que ele podia fazer distante da mão de Deus. Amém? Apóstolo Paulo estava a receber essa mensagem de Deus, assim como nós estamos recebendo agora, que a mão de Deus é tudo que nós precisamos. E essa mão de Deus é suficiente para você e para mim. Amém? E enquanto essa mão de Deus estiver virada assim, não estar inclinada para te abençoar, nada que você vai fazer irá dar certo. Aleluia. Ele diz que a minha graça é o que é suficiente para você. Essa graça te basta. E o meu poder irá se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aleluia. O poder de Deus irá se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que ele está a dizer? Enquanto você não se reduzir a nulo, a vazio, a fraco, o poder de Deus não irá se manifestar em você. Amém? Enquanto ainda continuarmos com a mentalidade que nós podemos fazer alguma coisa com a nossa força e criar um movimento grande e criar uma impactação grande distante do poder de Deus, será nulo. Aleluia. A graça de Deus é bastante para você e para mim. Amém? No versículo 8 do mesmo capítulo 12. Por causa disto,
Por causa disto, Uhum. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aleluia. Outra versão diz: 3 vezes orei pedindo que Deus me tirasse o sofrimento. Alguém tem essa versão? É somente a mim? Aleluia. Ele estava a orar continuamente para que Deus lhe afastasse algum tipo de sofrimento. E a resposta que ele recebe diz: papá, a minha graça, ela é que te basta. Mesmo tirando isso que você está a pedir, enquanto não tiver a minha graça, nada irás fazer. Amém? Às vezes nós pensamos já não. A solução do meu problema é ganhar $1 milhão. Aleluia. É fazer aquilo. Daí será a solução. A palavra do Senhor está a dizer: enquanto não tiver a graça de Deus, nada irás fazer. Aleluia. Enquanto a graça de Deus não estiver em você, nada irás fazer. Amém? Pode fazer todas as coisas, mas a graça de Deus, se estiver distante, zero, nulo. Amém? E pode ser inteligente de que jeito? E ele vai dizer que somente o meu poder irá se aperfeiçoar na sua fraqueza. Diante do Senhor, aceita ser fraco, para que o poder dele venha se aperfeiçoar na sua fraqueza. Diante dos homens, mostre a força, mas uma força que não vem de ti, uma força que vem do Senhor. Diante dos homens, mostre que você tem poder, mas não um poder próprio, não um poder que sai do teu coração, da tua mente, mas um poder que vem do Altíssimo, do Senhor. Aleluia. A graça de Deus é que é bastante por meio de todas as coisas. Homem sem graça pode fazer todas as coisas que ele tiver ao alcance, não vai conseguir. Aleluia. Ainda não vai ter paz. Por quê? Porque está a fazer as coisas sem a graça. É a graça de Deus que é suficiente para nós. Tito, capítulo 2. Irmão Dalton, vamos ver no teu verso. Tito capítulo 2. Tito está depois de 2 de Timóteos. Aí Coríntios, depois vai Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 de Timóteo, Tito. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifesta trazendo a salvação para todos. Lá onde o primeiro versículo que nós lemos é uma graça generalizada. Aqui está mais uma vez uma graça para a salvação. O que significa que existe uma graça salvífica, existe uma graça de provisão, existe uma graça de crescimento, existem vários tipos de graça. Mas sobre todas essas coisas é uma graça que vem do Senhor. Aleluia. Ninguém pode dizer que eu não tenho graça, mas existe uma graça em ti. Ou seja, uma graça salvífica, ou seja, uma graça de provisão, ou seja, uma graça de providências, mas há uma graça em você. Aleluia. Há uma graça em você. O que você precisa fazer é descobrir qual é o tipo de graça que você precisa. Mas a graça de salvação não pode ficar de fora. Porque sobre todas as coisas você tem que ser salvo. Aleluia. É aquilo que a palavra que o Senhor questiona. O que importa um homem ganhar todas as coisas no mundo e perder a sua alma? Logo é necessário ter a graça da salvação, a graça salvífica. Esta que nós vimos, que a graça do Senhor se revelou para nos dar a salvação, para dar a salvação a todos, por meio de Jesus Cristo. Aleluia.
por meio de Jesus Cristo. E essa graça de provisão é uma graça que nós precisamos buscar. Amém? A graça de provisão é uma graça que nós precisamos buscar. Irmão Dalton, só versículo. Estavas no 1 de Coríntios. Aleluia. 1 de Coríntios capítulo 7, versículo 20. 1 de Coríntios, versículo 7. Aliás, capítulo 7, versículo 20. Estamos a falar da graça. Aleluia. Estamos ainda a falar da graça. 7:20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aleluia. Alguém tem outra versão? Aleluia. Alguém tem mais outra versão? Ok. Aleluia. A palavra diz que cada um deve continuar na vocação o qual foi chamado. Por meio da graça, há uma vocação que vem para cada um. Na distribuição dessa graça, há uma vocação que vem para cada um. Essa versão daqui é uma versão muito boa, vou compartilhar com os irmãos. Diz que cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Aleluia. É o mesmo que continuar na vocação em que foste chamado. Amém. Cada um que está nesse lugar teve um chamado de Deus. Amém. Para estarmos nesse lugar foi através de um chamado de Deus. E este chamado de Deus que Ele nos deu uma graça também de acordo a este chamado. E dando esta graça de acordo a esse chamado, Ele nos diz para o quê? Continuar na mesma vocação o qual fostes chamado. Cada um quando aceita Cristo, aceita para um certo ofício, para um certo trabalho. Aleluia. E Ele diz que cada um continue na vocação qual foi chamado. Amém? Ninguém pode o quê? Sair da vocação dele, ir no outro sítio. Vai atrapalhar as coisas. Amém? Vai atrapalhar as coisas. Irmão Helder, no campo de futebol, são quantos jogadores de cada lado? 11. Irmã Argentina, né? 11. Contando com guarda-redes, né? Cada um tem o seu trabalho, certo? Cada um tem o seu trabalho dentro do campo. Guarda-redes está no lugar de guarda-redes. Depois quantos defesas? 4 defesas no lugar deles. Médios. Aleluia. Acho que são médios laterais, médios o quê? Depois tem mais quem? Avançados. E nós estava a dizer postes. Depois tem avançados. Cada um desse tem o seu trabalho. E tem um também que tem o trabalho dele, que o trabalho dele é o quê? É instruir antes de entrar no campo. Que é o treinador. Aleluia. Ele treinou todos, o trabalho dele é ficar de fora. Não está dentro do campo para atuação. E lá são permitidos apenas 11 para a atuação. Cada um deles no seu trabalho qual foi chamado. O guarda-rede nunca pode tentar sair dali, querer ir meter o quê? Golo lá. Amém? Senão vai ter questões em que ele vai ter que apanhar a bola no meio do campo. Logo será um problema, não é verdade? Será um problema. Vai apanhar, vai ver que não, vão me ganhar lá atrás. Logo vai agarrar a bola no meio do campo, fraude.
Amém? Assim como também, aquele que está lá como avançado lá em frente, não pode, de repente, o coração lhe palpitar, querer ser defesa. E lá à frente, quem estará para ir colocar os golos? O defesa também não pode sair do lugar dele e querer ir colocar o quê? Golos lá. Amém? É assim que vai trazendo uma equipe de sucesso. Cada um sabendo qual é o lugar que ele está. Ele sabe que eu posso não ser eu a meter o golo, mas é a minha equipe que vai meter o golo. Meu lugar é estar aqui, defender e permitir que não entre bolas aqui. Aleluia. Os médios já sabem que quando eu encontrar-me com a bola, tenho que dar passe a quem? Àquele que está aí à frente. Eu não posso tentar ultrapassar ele. Aleluia. Cada um com seu trabalho. E cada um deles tem a sua graça. Tem um que tem essa graça de ser avançado para colocar os golos. Amém? Sabe o que torna aquele Messi cristiano famoso já é o quê? É isso. Porque eles têm uma graça de estar o quê? À frente. Mas colocar ele sozinho contra os 11 vai fazer alguma coisa? Esquece. Não vai fazer nada. Mas coloca o melhor jogador do mundo, melhor jogador não sei de onde, mas ele não faz as coisas sozinho. Alguém vai lá, impede a bola passar e depois procura a bola, entrega a ele, está aqui, vai lá. Aleluia, vai. E ele vai para frente. Amém? E quando uma equipe tentar todos querer ir colocar o gol lá até o guarda-redes, vai ser uma equipe que só perde. Amém? Este é um grande exemplo desta graça da vocação que nós estamos a colocar. Cada um é chamado para um certo ofício. E aí diz, cada um deve permanecer. A vocação onde ele foi chamado. Diz que ninguém pode sair do seu posto. Aleluia. Cada um é colocado no seu posto de trabalho. Não pode abandonar este posto de trabalho. Permaneça no posto de trabalho aonde foste chamado. Aleluia. E Deus te dará uma graça de acordo com o mesmo posto de trabalho. E se alguma coisa não estiver a dar certo no seu posto de trabalho, é você que tem que falar com um treinador. O que eu falhei aqui? Falhei aonde? Estamos juntos, irmãos? É. Onde é que está errado? Você deve permanecer, ok. Devo mudar isso, colocar desta direção. No versículo que o irmão Dalton estava a ler antes, diz que a cada um é dado o seu dom. Alguns têm um dom de fé. Alguns têm um dom de cura. Alguns dons de milagre. O que traz a falta de crescimento da igreja é isso. De repente aqui o irmão Inácio começa a profetizar, começa a ter visões. Vai sair. Vou abrir minha igreja. Profeta Inácio. Amém? Profeta Inácio. Mas o que a palavra diz não é para esses dons estarem separados. É para todos os dons manifestarem no mesmo sítio. Aleluia. Por isso que ele também vai dizer que a cada um deve ter um tempo dele. Há ministros de palavra, há profetas, há quem tem dons de cura, dons de milagre. Cada um desses deve operar no seu posto. Amém? É. Quando Deus de repente dá um tipo de graça, não pode pensar, tendo essa graça, é para mim mesmo, sozinho, que os outros se virem. Amém? Nós vamos ter problema. De repente o irmão Messias também, apóstolo Messias, está aí. Ei, mas irmão, nós podíamos aproveitar essa graça que tu tens. Aleluia. Ainda podíamos ter a mesma graça, estarmos aqui juntos.
Amém? É essa graça que nós o quê? Que nós precisamos. O fato de repente começar a orar, milagres acontecer, não significa que ele é para sair e ele está no ministério dele lá sozinho. Senão vai ser um ministério que só acontece milagres, mas não há revelação da palavra. Há milagres, mas não há instrução da palavra. Todo dia só milagre, milagre, milagre. Ok, temos os milagres. Pregue-nos a palavra. Nhete, não há nada. Aleluia. Por isso diz que todos esses devem operar, cada um no posto dele de trabalho. Aleluia. Mas cooperando para o ministério, a obra de Deus, o evangelho de Deus. É profeta, já não fala mais com aquele, é só ele e as profecias. Aleluia. E aquele que não profetiza é endemoniado ou não tem chamado de Deus. Não é assim. Nem todos irão profetizar. Alguns vão ter esse dom de profecias, alguns não. Amém? 1 de Pedro, capítulo 4. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Alguém já está lá? Aqui a palavra do Senhor diz: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de ministrar bem o multiforme graça de Deus. Onde também? Não. Somente aí por enquanto. Alguém mais? Tem outra versão diferente? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aleluia. A palavra do Senhor está a dizer para cada um ser um bom administrador do dom que recebeu de Deus. E sendo um bom administrador do dom que recebeu de Deus, não para o seu bem próprio, mas para o bem dos outros. Aleluia. Está a dizer, cada um deve servir no dom que ele recebeu de Deus, mas não para si mesmo, para os outros. Aleluia. Algumas das pessoas se tornam profetas, como diz, apóstolos, sei lá o que, não para o bem dos outros, mas para um bem próprio. A primeira coisa quando Deus te dá um dom, não é para ti esse dom. Este dom não é para você. É um dom que pode servir os outros. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, não veio para si mesmo. Veio para o mundo. Por que você veio? Aleluia. Por que você veio aqui na terra? Vieste para si, vieste para os outros. És cristão por quê? Pensando bem. Por que és cristão? Aleluia. Pensando bem, por que congregamos em alguma igreja? Qual é o papel? Qual é o dom? O papel é dom. Qual é o papel que você tem como cristão? Qual é o benefício que a igreja tem, que você tem, aliás, que o mundo tem, em ter você como um crente? Qual é o benefício? Aqui está a dizer que cada um deve saber administrar esse dom que recebeu de Deus. Saber gerir,
saber dividir este dom para os outros. Alguns deles recebem dons de cura, mas o dom de cura receberam, irmão Helder. Vamos te colocar parado, né? Para sonecar. Aleluia. Alguns deles recebem um dom de cura, mas para fazer o quê? Está aqui para orar para as pessoas, mas ao lado tem um vaso ali. Deposita aqui e eu oro para ti. Aleluia. Dê um envelope e eu oro para si. Esse cara, esse irmão, não está a fazer para o bem dos outros, mas está a fazer para o bem próprio. O que a palavra diz? Diz a cada um que recebeu um dom, deve saber administrar, não para um bem próprio, mas para o bem dos outros. Aleluia. Para o bem dos outros. Eu não posso estar aqui a pregar para mim mesmo. Aleluia. Eu não posso estar aqui pregar para mim mesmo. E começar a fazer sermões que vão ao meu favor. Aleluia. Fazer sermões que vão ao meu favor. Irmãos, não sei o quê. Todos os sermões que vão ao meu favor. Não pode. Deve ser sermões que vão a favor de vocês. A favor de cada um dos irmãos. Para a salvação de cada um. Aleluia. Tem vários sermões, tem vários versículos que nós poderíamos ler aqui, que vão ao meu favor. Aleluia. Que vão a favor do pregador. Mas colocamos de fora. Entendemos que precisamos ir a favor dos outros. Versículo 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus que lhe dá, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Se alguém prega, deve pregar a palavra conforme Deus. E se alguém é servo, deve servir com toda a força para Deus. Façam assim para que tudo Deus seja louvado por meio de Cristo. É Cristo quem chamou. Deus chamou Jesus. E Jesus veio por sua vez começar a chamar os deles. E chamando os deles também começa a escolher para um exercício. Muitos são chamados e alguns escolhidos para ofícios concretos. Aleluia. Muitos chamados, mas alguns selecionados. Você vai pregar, você vai estar no louvor, você vai servir. Aleluia. E quer dizer que todos esses que estiverem a fazer essas coisas devem fazer para o louvor do nome do Senhor. Aleluia. Para o louvor do Senhor. E não para si mesmos. Amém. Se alguém de repente começa a louvar, deve louvar para o Senhor e para ajudar os irmãos também a entregar o louvor ao Senhor. Pregar para dar instrução aos irmãos, para lhes mostrar a salvação, lhes dar uma orientação divina. E não para si mesmo. Amém. Cada um servindo na sua posição. Se alguém é chamado simplesmente para ouvir, deve ser também um bom praticante. Amém? Há quem é chamado no dia de hoje para ouvir, mas não é apenas para ouvir, deve ser para praticar. Amém, irmãos? Deve ser para praticar. E cada um desses Deus vai enchendo da graça determinada para aquele lugar. Se você atropelar estar no outro lado, não terás a mesma graça. Amém? Não terás a mesma graça. Não terás a mesma graça. E enquanto não estiveres no seu posto,
Enquanto não estiver no seu posto de trabalho, no local onde você foi indicado para estar, vai girar lá, vai girar do outro lado, vai girar, vai fazer aquilo, até começar a pensar que essa igreja é que não é boa. Amém? Até pensar que a igreja é que não é boa. Eu quero dizer uma coisa, todas as igrejas começam de um âmbito perfeito. Amém? Âmbito perfeito. Todas as igrejas começam perfeitas. Mas o que estraga? O que estraga é as pessoas mudarem das suas posições. Amém? Mudarem das suas posições. E são aquelas questões que nós vimos. Perdemos ali. Porque aquele médio não estava naquele lado. Aleluia. Estava a fracassar no lado esquerdo. Não é assim? No lado esquerdo estava a fracassar. Por que estava a fracassar? Ou colocaram uma pessoa errada naquele lado, ou a pessoa que teria que estar mudou de posição. Amém? Então precisamos descobrir qual é o local que Deus nos chama. Hoje não sei que vai estar em pé, né? Está sonecar. Aleluia. Os irmãos estão muito cansados. O que foi? 1 de maio, né? Festa. Aleluia. Então, cada um no seu posto. E você não pode sair ali. E ninguém está aqui que não tem um posto sequer. Ninguém. Todos temos um posto de trabalho. Todos temos um posto de trabalho. Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Faça assim para que tudo Deus seja louvado por meio de Cristo, a quem pertence a glória, a honra e o poder para todo sempre. Amém? O versículo 11 que nós tivemos a ler. Aleluia. Posto de cada um. Descubra qual é o posto que você tem. Porque o crescimento da igreja vem assim. Os golos que eu estava a falar é o próprio crescimento da igreja. A igreja que não tem os membros posicionados em seus lugares, não cresce. Amém? Não cresce. Porque a pessoa que tem que remar o barco não está a remar. Amém? As pessoas indicadas que tinham que remar no barco não estão a remar. Colocaram para remar o barco pessoas que remam ao contrário. Outros estão a remar para a direita, outros para a esquerda. A solução, o barco não vai em nenhum lugar. Para quem está de longe, só vê o barco, está ali, a balançar. Parecendo que está a andar, mas está no mesmo lugar. Aleluia, está no mesmo lugar. Então nós não podemos permitir isso. Não podemos aceitar isso. Precisamos nos colocar nos nossos postos de trabalho e servir com excelência. Pedir a Deus, me dê, Senhor, um dom. Quero servir o Senhor. Aonde é que eu tenho que servir o Senhor? Aonde tenho que servir o Senhor? E Ele vai te dar uma direção. E você vai estar naquele posto. E as coisas vão andar. As coisas vão andar. Amém? Por isso que você vê que não, hoje aconteceu, mas se estivesse fulano a fazer, aleluia, apesar que o louvor aconteceu, mas se estivesse fulano a fazer, aleluia, significa que é a pessoa indicada que está ali. É o dono do posto que está ali. Quando coloca uma pessoa que não é dono do posto, o que acontece? Ele nem sabe as coisas como é que funcionam. Onde tem que fazer o registro, ele não faz o registro no mesmo lugar. Amém? Onde era para entrada, ele coloca a saída. Onde é saída, coloca a entrada. Onde era para colocar o artigo que a pessoa levou, se é pasta, sei lá, ele coloca a hora. Aleluia. Tudo bagunçado. E o dono do posto, basta chegar, ver só o registro e diz, esse registro está errado. Amém? Porque o dono do posto chegou.
o dono do posto chegou. Amém. Vamos ser sempre servos de Deus. Servos de Deus. E não sirva a Deus sendo forçado. Epa, eu estou a fazer isso aqui. Só, sei lá por quê. Não faça. Aleluia. Não faça. Eu vou só para os irmãos ali não pensarem que eu desisti. Não venha. Fique em casa. Aleluia. Fica. Avisa. Irmãos, hoje não venho, quero ficar a dormir. Amém? Manda mensagem. Hoje, irmãos, não venho, eu quero ficar a dormir em casa. Tudo bem. Porque se vem, enquanto o coração não está ali, só fica chateado. Só... esse culto não termina, pá. Mano, nós outros estamos a gostar do culto, nem queremos que termine. Mas esse culto está demorado. O irmão está ali a falar, não para, não termina. Acho que essa vez vamos levantar. Essa vez vamos levantar. Essa vez vamos levantar. Essa vez vamos levantar. Aleluia. Porque o coração não está ali. Ninguém pode servir o Senhor sendo forçado. Ele diz aqui que cada um deve servir com a força que vem de Deus. E essa força que vem de Deus vem com alegria. Aleluia. Vem com alegria. Não podemos se arrepender por servir a Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Amém? Em nenhum momento. Não podemos fazer isso. Mas permanecer em Cristo. E ainda servindo a Cristo. Com toda a força e rigor. Para quando chegarmos no fim, possamos fazer como fez o apóstolo Paulo. Combati um bom combate. Aleluia. Depois fez o quê? Terminei a carreira, guardei a fé. Amém. Senão vai chegar, porque todos nós vamos chegar um momento em que tudo vai ser o quê? Vai ser o nosso fim. E vamos ser avisados que, você tinha um tempo, o seu tempo já acabou. Amém? Nós vimos quando a pessoa está prestes a morrer, tem coisas sinais que ele dá. Aleluia. Dá alguns sinais. Às vezes as pessoas dizem, parece que ele sabia, começou a falar aquilo. Tem alguns, não vais me ver mais, não vais me ver mais. Não vais me ver mais. De repente já saiu, está na estrada, caro, já foi embora. Aleluia. Já foi embora. Me falou que eu não ia lhe ver, mais. Amém. Dá sinais. Apóstolo Paulo dava sinais de que está quase. Irmãos, eu combati um bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Ele estava a dar sinais que o quê? Que estou a ir. Eu estou indo. Vai ser triste alguns de nós dizer: combati um mau combate. Irmão argentino, irmão Dalton sorriram porque é feio, né? Combati um mau combate. E não guardei a fé. Combateu um mau combate, não guardou a fé. Não tem nada. O que você tem? É aquilo que depois Jesus Cristo diz. Você pensa que tem alguma coisa, mas para mim você é um miserável. Vai ser doloroso. Amém? Combater um mau combate. Tem uma expressão que nós usamos às vezes lá com alguns colegas aqueles que cozinham mal, né? Quando cozinham mal, nos perguntamos, você criou um esforço grande só para olhá-la só.
Criar um esforço grande, 1 hora de tempo, a fazer, cortar cebola, tomate, picar alho, fazer aquilo, colocar aqueles ingredientes, até fazer a questão de provar, para ver se está bom, mas no final sair um mau resultado. Amém? É isso que vai acontecer. Estamos ali só a correr de um lado para trás, no final, para nada. Amém? Tem um versículo que eu estou aqui ainda a pensar se podemos ler ou não. É muito forte. Amém? Fica para outro domingo esse versículo. É muito forte e pesado. Amém? Mas é isso. Deve estar no seu posto. Estar no seu posto. E não pode abandonar esse teu posto aí. São vários postos, irmãos. São vários postos. Vários postos de trabalho. Vários. Postos de o quê? Até tem postos de socorro. É um posto. Epa, Deus, quero que você me dê força e me dê unção. Quando estiver a orar pelas pessoas, eu estar ali atrás e segurar para não caírem mal. É um posto, não é? Ei! Há quem diz, para Deus, eu não quero muito trabalho, mas eu aqui quero o meu trabalho. Domingo, eu saber que vou arrumar as cadeiras, mas quando eu arrumar, devem estar bem perfiladas. É um posto. Aleluia. São postos leves. São postos leves. Esse não quer trabalho, essa aí. Só quer ler um versículo por dia e dormir. Esse não quer trabalho. Não quer trabalho de orar, jejuar para Deus lhe revelar a palavra. Esse não quer trabalho. Mas aquele que quer pregar deve saber que o quê? Dias a orar, a jejuar, a ler, aleluia, para ter um sermão. Amém? Depois de pregar na terça-feira, no domingo, se preparar para a terça. Depois sexta-feira, na quinta-feira na visita. Aleluia. Ele está ali, está se esforçando com o quê? Com aquilo. É um trabalho, é bom também. Há trabalhos, há postos que precisam exercer força física e há aqueles ofícios que parecem do escritório. Aqui mesmo dentro da igreja. Amém? Há trabalhos do escritório e há trabalhos que precisam de exercer o quê? Força. Não é verdade? Tá, o trabalho do escritório está ali com papéis, deve vasculhar ali de um lado para o outro, com caneta de um lado, a escrever, a fazer anotações. Aleluia. Porque os irmãos querem beber uma boa palavra. Querem alimentar o seu espírito de uma boa palavra. E não pode de repente não leu a Bíblia, assim leu domingo na igreja. E vai ler quando? No sábado à noite. No sábado à noite, 22 horas. Porque no domingo vai pregar. Vai pregar o quê? Aleluia. Vai pregar o quê? Este, quando chega, vem aqui e encontra muitas cadeiras vazias. Vem pregar o quê? Irmão, vamos abrir as nossas Bíblias. A palavra disse, onde estiver 2 ou mais, falando o meu nome, eu estou aí. Deus está aqui. Amém? Vamos nos levantar. Se não é isso, vai aonde? Vai no Mateus 7,7, o versículo famoso. Amém? Meu irmão mais velho, algumas vezes, sempre que lhe colocavam para pregar, Mateus 7,7. Mateus 7,7. Sabe o que está lá, né? Quem sabe? O quê? Exatamente. Busca, encontrarás. Bate a porta, será aberta. Era só esses versículos. Na vigília, Mateus 7,7. No culto dos jovens, Mateus 7,7. Aleluia. Até quase dar o nome. Isso, sabe, vem por causa do quê? A falta de leitura. A falta de busca a Deus. Porque Deus me revele mais uma palavra. Para eu dar o quê? Os irmãos. Me dê um alimento bom para os irmãos. Daí Deus vem te falar, vai falar da graça. Falar da graça, sim. Qual é o versículo? O versículo é esse aqui. Você está lendo esse versículo. Fala da graça. Vai anunciar a minha graça lá. Amém?
E nós anunciamos já a graça. Que cada um tem a sua graça. Cada um tem a sua vocação. Cada um deve permanecer ao seu posto. Isso vem com o quê? Através da busca. Amém? Alguns são chamados, você aqui, todo o teu pensamento deve estar virado ao quê? A louvor. E esse que o pensamento fica virado ao louvor, qualquer versículo que ele vê, lhe parece canção. Aleluia. Qualquer versículo que ele vai vendo, ei, isso aqui vai ser um bom hino, isso aqui. Impressionante, maravilhoso a graça de Deus. Maravilhosa a graça de Deus. Já está aí. Já encontrou mais um hino. Ei, um hino aqui novo, não sei o que. Sabe por quê? Porque tudo que ele vê como louvor. É a vocação dele. Então você tem que buscar. A palavra de Deus disse: busquem fervorosamente os dons do Espírito. Aleluia. Buscar fervorosamente os dons do Espírito. O que significa que os dons são buscados. Precisamos buscar. Precisamos buscar. Amém? Buscar, até encontrar. E quando encontrar o seu dom, permaneça ali. Sirva ali. E ele diz que faça perfeito, ao ponto que ninguém irá se intrometer naquele seu lugar. Nós podemos ocupar quando não estiver, mas se o dono voltar, o dono já veio. Amém? O dono já veio. É isso que acontece das várias empresas. Pode ali vários conduzirem o carro, não sei o que, mas quando vem o próprio motorista já chegou, entrega o carro dele. Amém? Queremos nos levantar enquanto abrimos